Sejam todos muito bem-vindos para mais um 880 Entrevistas. Meu nome é André. Este programa tem o apoio da @Artemus Store, Personalize Momentos, e também temos o apoio da Trops Oficial, Trops com Z no Instagram. Como você está, Denis? Pera aí. Me pegou no meio do gole, eu tô bem. Tava no gole. Como é que tu tá, Alô? Tudo certo? Eu tô feliz. Feliz porque o que aconteceu contigo, Alô? Agora vai. Eu só tenho isso pra falar. Agora, semana que vem eu vou estar na minha casinha já. O Alô faz 2 anos que tá prometendo essa casa aí, Alô. Esses dias eu de boa olhei um áudio, chegou um áudio no grupo do WhatsApp, olhar, o Denis teve a capacidade de recortar um pedacinho que eu falava em abril do ano passado, assim, ó, minha casa tá quase no fim. Ele mandou isso aí, só mandou isso e deixou quieto. É que na real, o foda dessas entrevistas é que elas são gravadas, então a gente faz várias previsões no futuro, cara. Essa semana a gente tava ouvindo as primeiras, a gente falou uns negócios lá no final de 2020. Verdade. E é muito engraçado de ouvir depois da bugada. Teve uma que o André falou pra mim assim, tu ia casar esse final de semana, né? Eu falei, pior que é agora o ano que vem. Não vou mais, nem esse ano. Visionário. Nesta semana nós temos um podcaster aqui de Caxias do Sul que vem fazer uma participação com a gente. Fala, Thiago, como é que tá? Tudo certo? E aí, gente, beleza? Um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é mais caro. Fica mais complicado. O Thiago já vem numa intimidade no carro gostosa. Não, já vem na resenha, já vem soltando a musculatura da coxa. O entrosamento tá feito já, né? Conta um pouquinho mais do teu podcast, assim, só para o pessoal se habituar assim, com o nome dele, o que ele aborda. Bom, gente, então eu faço o meu podcast lá no Viva Sci-Fi. Um podcast voltado para ficção científica, tanto em livros, em quadrinhos, filmes, ultimamente mais filmes, né? Eu notei que o pessoal curtia mais esses podcasts esses programas com os filmes, e acabou que acho que agora, em 2021, foi bem mais focado nos filmes que nos livros, né? Mas como eu sou estudante de letras, eu sou muito mais focado nos livros, né? Então, os próximos meses aí agora tá com bastante programação mais voltada para autores, assim, que o pessoal gosta bastante, uns papos um pouco mais de vida, de obra, de alguns autores específicos, mas sempre ficção científica, né? Voltado para essa parte da ficção científica. Uhum. Mas antes de falar um pouco do teu podcast, vamos começar lá na infância, assim como era o Thiaguinho. Cara, eu era um menininho que sofria o bullying, né? Assim como muitos, né? Real, cara. Eu tô me vendo. Tá, mas sofria bullying do que era teu bullying? Cara, eu era muito mais gordinho do que eu sou agora, tá ligado? Agora tá magro. Tá muito bem, parabéns. Tu tá parecendo com a Aquaman, cara? Cara, olha, isso é um negócio que eu eleva a minha autoestima porque eu já ouvi isso milhares de vezes. Não, tá parecendo com o Aquaman, cara. God, Como é que é o nome do cara que faz o Aquaman? Jason Momoa. Jason Momoa. Eu sou muito fã do cara, eu era muito fã dele, e aí o pessoal fala muito, assim. Só falta o Taio na sobrancelha. Uma briga no bar, né? Levar uma garrafada, né? Chega num cara, dá uma garrafada no olho aí, só pra ficar mais parecido. E, cara, eu era bem na minha, assim. Eu sempre... Apesar de eu sempre fui de fazer muitos amigos, assim, mas, cara, eu era bem na minha, eu não saía muito. Até hoje eu não sou de sair muito, assim. Saio mesmo se for pra, sei lá, ficar bêbado, eu saio, assim. Umas festas, um negócio... Parece a gente. Gente da gente, gente da gente. Do povo, né? Mas, tipo assim, festas, esse negócio, eu nunca fui muito, assim. Daí... Eu acabava sempre que meus amigos saíam todos, se divertiam, tinha altas histórias, eu ficava na minha ali, tipo, bacana. Legal, cara, né? Da hora. Maneiro, os caras pegavam todas as menininhas, né? E eu, tipo, só na minha, assim, né, cara? Mas era bem fechadão mesmo, assim, ficava lendo mesmo, o dia inteiro, quase. Sempre foi um hobby, então, a leitura? Sempre curti, mas não era algo que eu fazia tanto, assim, né? Eu comecei a fazer ainda mais depois que eu trabalhei muito tempo no Colecionador, né? Numa livraria, conheci o Luan lá até, né? Foi lá. E, cara, foi quando eu comecei ali que daí... Tu imagina, né, meu cercado de livro 8 horas por dia, né, cara? Então, qualquer coisa eu pegava pra ler, assim. E aí foi que virou um hobbyzão mesmo. Tu podia ficar lendo durante o trabalho? Não exatamente, podia ou não podia, né? A gente dava um jeito, assim, mas muita coisa eu levava pra casa, assim, isso que era legal, eu podia levar uns livros usados pra casa, devolver depois, assim, ler rápido, assim, sabe? Então ali, acabou que o hobby de leitura aumentou, foi ali mesmo. Por isso que ele trabalhava. Ele começou mais ler do que trabalhar. Cara, mas eu ia lá, eu comprei alguns livros por indicação do Thiago, de verdade. Eu trocava uma ideia com ele, aí mais ou menos ele já sabia mais ou menos o que o cara gostava, e ele até falava, tem esse aqui que tu vai gostar, tal. Cara, eu comprei alguns mesmo. Que tipo de gênero de leitura, assim, tu gosta de ter, assim, ou tu é meio amplo, assim? Eu
eu tive muito de fases, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar na loja e me apegar mais à leitura, eu lia muito clássico, assim mesmo, mas tipo uns classicão, assim, os caras, Goethe, Dante Alighieri, uns bagulho pesado, assim, sabe? Aí depois fui conhecendo uns outros que já são clássicos hoje, Hemingway, Fitzgerald, que são os escritores ali, anos 50, 60, assim, sabe? Que são uns caras famosos, o cara que ganha prêmio, ganha Nobel de Literatura, assim, sabe? O que um cara tem que fazer pra ganhar um Nobel, assim, tipo, de literatura, por exemplo, assim? Tem que fazer uma obra ou um... Hoje em dia, cara, tá... Eu acho que eles até estão nomeando, assim, claro que a gente aqui, América Latina, não conhece muito dos escritores que ganham. Tipo, os últimos 4, 5 escritores não são gente estouradona, assim, sabe? São gente que às vezes nem tem tradução no Brasil, né? Os últimos ganhadores lá, teve um japonês que ganhou agora, o Kazuo Ishiguro, que... Todo mundo achava que um outro japonês ia ganhar, que é o Murakami, que é um cara que escreve uns negócios muito loucos, assim, cara. Sério, a literatura do cara é uma viagem sem tamanho, e é muito massa, e todo mundo apostava nele, tipo, tinha multirões na casa dele no Japão, assim, ele vai ganhar, agora ele vai ganhar, e ele perdeu pra um outro japonês, tá ligado? E aí o cara ganhou, tipo, tinha uma obra do cara traduzida no Brasil quando ele ganhou, sabe? Então, pra te ganhar, cara, eles dão pelo conjunto da obra, assim, né? Então não é um livro específico, ou, tipo, que tem no... Pra te entrar no Rock and Roll Hall of Fame lá, a banda tem que ter um disco de pelo menos 20 anos de muito sucesso, sabe? Na literatura é uma obra geral, assim, eles pegam o apanhado geral da tua obra e te dão tanto que eles eram pro Bob Dylan, né, um Nobel de Literatura, sabe? O cara, ele escreve, ele tem uns livros agora, né, mas ele começou a escrever livro agora, com crônicas, assim, né? Mas aí, tanto que na nomeação dele, os caras falam, pelo conjunto todo da obra, das letras do Bob Dylan, ele ganhou, sabe? Paulo Coelho ficou puto. Babaca, ele vai ver. E tem gente que fala... Maldito Dylan. Tem gente que joga pro Paulo Coelho levar, assim, no Brasil, assim, eu já não concordo muito. Assim. Também, eu também acho. Cara, o único livro, acho que um cara ganhou o Nobel da Paz, da Paz não, o Nobel de Literatura que eu li da Paz. O da Paz foi o Bob Marley. Não, o único cara que eu li, eu acho, foi o Gabriel Garcia Marques. Sim, cara. sim. E o livro dele, Os 100 Anos de Solidão, é maravilhoso. Esse livro eu indico. Ali esse é um dos únicos que dizem que ganhou por um livro, né? Que foi pelo 100 Anos de Solidão, que foi, cara, foi lançar no outro, acho que foi... Não deu 10 anos de diferença, assim, cara. Deram porque aquilo lá foi muito impactante, cara. O livro é... Eu tava eu tava conversando sobre esse livro com o meu professor que me indicou esse livro. E ele contou que quando ele escreveu, a mulher dele foi levar pra editora. Uhum. E ele estava endividado e a mulher dele foi pensando assim, eu gostaria que esse livro vendesse uns 5 mil exemplares. Nossa, só pra mim, só pra gente poder quitar as dívidas. E o cara no final do ano ganhou, tipo, no final do ano, o cara deu um tempo ganhou 9, porque o livro foi, cara, o livro é muito bom de verdade. O livro total. Tu começa a ler, tu não consegue parar. E como, quer falar disso? Não, falei que tu pegava, era meio quieto no colégio e tal, esses bagulho, e pra virar podcast o cara tem que falar bem, que tá falando bem aqui, tá nem gaguejando. O podcast te ajudou a se incluir mais na sociedade ou tá meio Teve devagar? algum outro processo no meio do caminho, assim, que cara, fez se soltar mais? Vou dizer que eu sempre curti rádio, sabe? E eu via muito na Atlântida, tinha o Pijama Show do Mr. P, tá ligado? Aí, cara, o louco era muito foda. Cara, eu ouvia a madrugada inteira aquilo lá, meu. E era muito massa, eu achava massa o jeito que ele falava, assim. Pijama misto. O cara tinha um vozeirão, né, meu? Nossa, eu sabia todas as falas do cara, né? Tinha uma abertura, né? O cara decorava, né? E eu achava massa, e eu sempre quis trabalhar em rádio, assim, um negócio que eu sempre quis, né? E... Cara, pra desenvolver, assim, deu um negócio que uma professora de português falava pra mim que... Teve um cara, um poeta que foi lá na minha escola, no Aristides, né? Não é o Cajos. Não é. O poeta é o Cajos, é bravo. Nossa, ele já foi lá, já tive lá. Foi? Não, tô falando sério, já foi. E... Cara, eu acho que foi o Elcágio, sim, cara. Eu acho que foi, meu, porque eu acho que foi a escola mano. inteira, e aí eu tava no segundo ou no terceiro ano, acho que era, não lembro, tava no ensino médio. E aí ele olhou assim, eu quero alguém agora do ensino médio. Cara, eu não sei por que raios eu ergui a mão, tá ligado? E eu falei, tá ligado? Só que, cara, só eu levantei. Achei que vários iam levantar, só eu sozinho, cara, então vem. Eu falei, putz, né? E agora, meu? Pô, e a escola inteira na minha frente, assim, e eu tava tremendo de nervoso, mas tremendo mesmo. Eu tenho problema Não tenho problema não, na real, né? Eu tenho arritmia cardíaca, né? Então, às vezes, quando me dá nervoso, meu coração dispara e eu tremo, né? E aí, cara, eu tava tremendo muito, assim, muito. E o cara fazia as brincadeiras dele. Ele era bem engraçado. Ele tinha umas sacadas, assim. Eu lembro até hoje da brincadeira, era alguma coisa sobre balançar um facão invisível, assim, tá ligado? Aí ele falava, Thiago, esse facão parece um canivete e tal, né, meu? Pô, e a escola inteira rindo da minha cara. E eu, filho, não é esse maluco que fazia um bagulho nas cadeiras, um esquema assim, que uma mina deitava nas cadeiras. Eu não lembro. Cara, isso eu não lembro. Eu não lembro, mano, se foi esse mas maluco. É bem a
cara dele, assim. É bem cara bem desse a cara maluco dele. aí, mano. É. É que na real a gente estudou na mesma escola, mano. Aham. Só que assim, a gente tem uns 4 anos de diferença, Isso, né? isso. Então a gente vai estar pica 8ª série, ele tava no 3º ano, assim, quando a gente começou a estudar Aham. junto, que eu tava estudando de manhã. Eu lembro dele lá, mas tipo assim, a gente nem tinha contato, até porque, né, outras ideias, outra gurizada, né, outro rolê. Mas eu e lembro aí- dos bagulho. E cara, Fazia foi ali bullying que com ele, né, o primeiro velho? contato com o público, assim, que eu tive me observando, assim, sabe? Aí a minha professora falou assim, Thiago, tu foi bem? Ele Quem que era a tua professora? A Jane. Ah, a Jane, Nossa, sim, me eu deu amo a Jane, literatura. cara. Eu amo a A Jane. Jane da A gente literatura. teve um estranhamento que a gente não se dava. Não que a gente não se dava, né? Mas eu fazia muita zoeira na aula dela, assim, sabe? Só um Eu- adendo. Jane era uma desse tamanho assim? É, ela mesma, cara. Me deu aula também. É. Na E, Polinária. cara, as aulas dela eram uma zona, cara. Ela não conseguia manter Ninguém muito respeitava, É. né? Só que, cara, ela é muito massa. Ela é Cara, eu inteligente. tenho- Ela é... ela é- Eu botei apelido como, nela. ela como professora, ela é incrível, mas assim, ó, a única aula no Aristides que a minha geração dormiu em sala de aula foi na aula dela. Ah, total. A gente dormiu em uns 8 negros na aula de literatura, ela tava falando sobre signos. Nossa. É, Daí nossa, todo ela mundo foi adorava, num ela canto, adorava. todo mundo foi num canto dela, ficou tão puta que ela falou assim, ó, próxima aula vocês vão trazer um trabalho inteiro sobre signos. Daí a gurizada, beleza. A gente pegou todos os signos japoneses lá que a gente curtia Naruto, os bagulho. Não, porque aqui tem o Shinigami, não sei o que. Começou a explicar todos os bagulho do Naruto, uma Nossa. putaça com nós. Mas Só uma adendo. apresentaram. Só uma adendo. Eu aprendi ela de mestre dos magos, da Polinária pegou. E saudosa Jane, hoje mora no céu. Não, então não é a mesma Jane, então. Não é mesmo. Não é? Eu acho Não. que não, talvez. Eu acho que não. Então é outra Jane. Então é outra Jane. Ou então, Um abraço. ou então agora tu matou a gente e eles nem sabiam. Caralho, É, Jane. Caralho, tempo que eu não Jane. vejo, hein? Faz tempo que eu não vejo. Não, chorou, começa um choro. Não era uma baixinha do olho claro? Ah, mas aí tu foi muito Não, amplo, não, né? não, Rejane. A nossa era Rejane. Nossa, tu então? Tá, mas porque ela deu aula pra mim também na Polinário. Desculpa. A Rejane. Desculpe, me empolguei. Se emocionou, né? A Emocionou. história, gostou da história, né? Não, Gostou eu do queria- Eucálides, eu queria né? transar na Tu gostou do conversa. Eucálides, né? Aí, cara, eu lembro que ela falou isso pra mim, tipo, tu tava nervoso, mas tu manteve o semblante, assim, tu não demonstrou nervosismo, tu ficou normal. Daí eu fui, tipo, cara, eu Coração levei... a 1000 por hora. Guardei, né? O cara tremeu. Eu saí daqui, tipo, Então não tremendo pra demonstrou. galera. Não, mas ficou normal. Eu falei, legal, assim, sabe? E aí, cara, eu fui me soltando ali no ensino médio, já tava bem mais de boa, assim, bem diferente da infância, assim, né? Já tava bem mais solto, assim. E, cara, eu entrei na faculdade, cara, daí... me soltei pra caralho. Entrei, assim, em movimento estudantil, assim, me envolvi com política, tá ligado? Então, às vezes, soltava umas, assim, em plenário estudantil, que o cara se revoltava. Eu falei, cara, olha, isso é um absurdo como tu tá falando, sabe? Aí tu só brigava a falar, sabe? Aí tu foi criando essa desenvoltura e me jogaram uma vez pra ser presidente de DA, tá ligado? De diretório Aham. acadêmico, assim. Eu falei, posso tentar, né? E foi ali no DA de História lá que eu aprendi mesmo a falar, assim, tá ligado? Daí hoje é de boa, assim, pra mim é natural. E qual é que era teu sonho de infância, assim? O que tu queria ser quando crescer? Cara, eu queria ser jornalista, cara. Jornalista por causa do William Bonner ainda. Sério? Muito clichêzão, Boa assim. E, cara, e tanto que eu fiz vestibular pra jornalismo, passei. Aí, isso de 17 pra 18 anos já. Saí do ensino médio e fui direto pra jornalismo. Cara, fiz um semestre, achei um saco, assim. Eu peguei pode ser do caso das cadeiras Obrigado, que eu peguei, Thiago. cara. É por isso que não terminou até hoje, Luan. O Luan faz 12 anos que tá no jornalismo. Cara, É eu um peguei uma saco mesmo. cadeira, cara. Por isso que é uma merda. Não, na real. Cara, e eu peguei uma cadeira, eu acho que foi Sociologia da Comunicação. Tá ligado? Nossa, primeira aula cara, na vida de jornalismo foi Sociologia da Comunicação. Tu fez aonde? Na UX. Eu fiz essa cadeira também, a primeira eu fiz na FCG, só que, cara, eu gostei porque o professor era massa. Nós vamos até bater um papo com ele daqui a um tempo, que é o Hermes. E daí, cara, só que foi o lugar onde eu vi o filme mais estranho da minha vida. Um filme chamado Parede. Isso eu não conheço. É um filme onde é uma mina, tipo, ela vai, tipo, pra uma fazenda. Do nada ela acorda, ela tem umas paredes. Tem uns certos lugares onde ela pode ir. Daí tem ela, uma vaca, um cachorro e um passarinho. E o resto tá todo mundo congelado, pessoas estão paradas, ninguém se mexe, só ela. É estranho esse filme, muito estranho. O filme mais massa que eu vi em um ambiente universitário foi Em Nome da Rosa. Grande filme. Muito gosto desse filme, cara. Que ele foi numa aula de filosofia, velho. Muito bom esse filme. Recomendo pra galera que tá escutando aí. É um filme que aborda muito a crença da fé e a crença da ciência, assim, eles abordam no filme. É baseado num livro, né? Baseado no livro, Humberto Eco. muito famoso. Depois de um tempo cursei história, né? Daí eu fiz um semestre só de jornalismo, tranquei. Mas, cara, eu penso que se eu fosse fazer o jornalismo hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria, sabe? Porque, cara, na época eu era um péssimo aluno, tá ligado? eu encontrei a Jane uma vez e falei pra ela assim, Jane, eu queria ter sido
o aluno que eu sou hoje no ensino médio, tá ligado? E, Vai, tipo, eu eu penso a sinto mesma falta coisa. disso, sabe? De ter sido um aluno melhor no ensino médio, sabe? Mas se tu fosse aquele aluno bom, hoje tu não ia estar com essa cabeça, tu ia tá largadaço. Real, cara, real. A moral é essa, tipo, a vida é isso, o cara vai aprendendo com as coisas. Se o cara Total. fosse muito bom, uma hora que ele ia cansar, vai dizer, foda-se, eu não quero mais dar essa bosta aqui de jornalismo. Cara, Fazer uma tanto que- fofoca aqui, pera. Lembra de semana passada que a gente foi lá tomar uma cerveja e tu saiu enquanto o Magrão ficou aí a guria, né? Tu estudou com ela. O quê? Foi a Paulinha lá, tu estudou com ela, né? Claro. Ela falou, vocês fazem com ele por causa do jornalismo e tal. Não, faz porque gosta. Achei que o Luan fazia por causa do jornalismo. O Luan tá estudando ainda, já faz um monte de ano que ele tá estudando. Eu me formei, ele continua estudando. Cara, é que na verdade faz 2 anos que eu tô com a faculdade trancada e coisa, e eu fiz Tem até que umas liberar o cadeiras pessoal menos. Tem. Soltar Cara, a galera. A sinceridade já tá na metade do curso. Se eu fizer curso certinho, voltar certinho, em 2 anos, 3 anos eu tô formado. Eu fiz essas também. Eu vou me formar com 42. Cara, eu fiz uma loucura de... Eu saí daí do curso de jornalismo com 18 ainda, né? E, cara, eu voltei pra faculdade com 24, era 2015, eu acho, por aí, 23, 24, tá ligado? Pra fazer história, né? Por isso que eu penso, cara, eu fui fazer história e aí, cara, eu adorava aula de sociologia, assim. Eu pegava a cadeira de sociologia, tive um professor na UX lá que explodiu minha cabeça, assim, o cara era muito foda, né? Aí eu pensei, eu falei pra ele, professor, eu vou mudar pra sociologia, eu acho. Ele falou, não, termina a tua faculdade primeiro. Você quer ter uma renda fixa? E história, né? Já não era muito bicho também, né, cara? E aí eu fiz 3 anos, acho, ou 6 semestres. É que eu não peguei todas as cadeiras sempre, né? Então, ao todo, acho que dava 4 a 5 semestres, assim. E aí tranquei, porque a UX te cobra o rim, tá ligado? Eu não conseguia, caro pra porra, né? não conseguia pagar aluguel, comida, e eu falei, alguma coisa vai ter que cortar. E daí eu tranquei o curso de história. E voltei agora pra letras, tá ligado? Do zero, assim. Tinha umas ideias, 28 anos, não quero mais fazer letras, foda-se, tá ligado? E, cara, pra desgarrar dessa ideia, tipo de, mas eu tava quase terminando história, cara. Mas letras pra mim é um negócio que me chama a atenção, que eu curto, que eu tenho conhecimento, que eu estudei muito por conta, assim, e foda-se história. O curso é bom pra caralho, mas Não quer. cansei. Tá, a minha pergunta agora é, então, como tu se autodefine, assim? O Thiago é o Thiago é podcaster, estudante de letras. Como é que tu se vê hoje em dia? Cara, hoje em dia é bem isso, sabe, cara? Eu me vejo como um podcaster e estudante de letras, assim. Tanto que eu tô fazendo uma migração aos poucos, assim. Tipo, assumir o papel de blogueirinho, digamos. De influencer. Mas, tipo, de mudar para o meu próprio Instagram pra produtor de conteúdo de literatura, né? Então eu já, tipo... Antes era só foto minha lá, então tipo, já mudei, tô falando mais de livros, falando mais de escritores e tal. E no podcast, né, cara? Então eu cuido dessas 2 páginas, né? A minha própria página e a do podcast, e sempre mais ficar pra livros, assim. Né? O podcast tem os filmes, tem as séries, mas onde eu posso encaixar algo de literatura eu coloco, sabe? Então eu sou um estudante de letras, até... Isso, vocês conseguem editar depois. É claro. E como é que surgiu a ideia do podcast? De onde é que veio essa vontade de criar um podcast? A nossa foi num bar, bêbado, a gente falou, vamos gravar esses papos. E foi assim. Cara, comigo foi na pandemia, mas eu já tava querendo antes, assim, sabe? Daí só que eu trabalhava na loja e estudava de noite, então o tempo pra mim era algo meio complicado, assim, né? E que nem eu tava começando em off, antes o podcast não foi amor à primeira vista. Eu comecei e não curti. Um amigo meu me mandou uns episódios de 2 horas, 3 horas. Eu falei, cara, não consigo isso aí. Muita falação, tá ligado? Eu me perco, eu já perdi na metade do assunto, eu me perdia, né? E aí... Só que eu via muito podcast sobre política, sobre história e tal, né? Então era sempre muito cabeça, tinha que prestar atenção mesmo, tinha que parar, assim, não podia ouvir no busão, por exemplo, sabe? Senão eu perdi o raciocínio, perdi o fio da meada, né? E aí comecei a procurar uns podcasts de entretenimento. Aí comecei a achar mais legal, assim, eu achei bem mais e eu ouvia muito mais do que esses outros podcasts de política, por exemplo. Daí, comecei a ver o Mundo Freak, República do Medo, que falam sobre filmes, falam de casos insólitos, os mistérios, negócio muito sobrenatural, assim, sabe? Isso me tirou um pouco também do meio acadêmico, sabe? Que quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito de cabeça daí, cara. Quando eu entrei no curso de História em 2015, cara, eu quero ler os caras mais pesadão, quero ser um intelectual, assim. E a galera que tava comigo na época também era nesse mesmo naipe, assim. Daí eu comecei a ouvir, por exemplo, o Mundo Freak é o meu podcast favorito, tá? Tu acabou meio que criando uma bolha, digamos, na faculdade. Assim. Exatamente, cara. Era uma galera muito fechada, muito cabeça, assim. São meus brothers até hoje, assim, sabe? Mas...
cara, se eu fosse chegar pra eles assim, galera, vi um podcast aqui sobre OVNIs, tá ligado? Sobre uns ET, tá, muito massa, tá ligado? A galera não curte, tá ligado? Não é o papo que eles vão parar pra ouvir. E, cara, isso é um negócio que eu sempre curti antes da faculdade, sabe? Então, quando eu entrei, eu perdi um pouco isso, sabe? Eu fiquei, tipo, deixei de lado. E quando eu comecei a ouvir de novo, eu falei, cara, isso é massa, eu curto isso aqui, tá ligado? Aí comecei a ver de novo, ler ficção científica, ver filmes de ficção científica, de ETs, de aliens, esses negócios. E eu falei, cara, eu curto isso aqui, tá ligado? Eu acho isso muito mais legal do que... sei lá, ler um calhamaço de 700 páginas ali pra debater, sabe? E aí eu falei, cara, vou procurar um podcast de ficção científica pra ouvir. E não tinha, cara. Tu tem ali um que fala de terror e ficção científica, um que fala, às vezes, sobre um filme de ficção científica, mas não um só disso, sabe? Aí eu falei, cara, é legal que tu pega um nicho, tu pega um público que é grande, descobri que é muito grande, não fazia ideia, não conhecia ninguém do meio, assim, sabe? Aí tu entra nos grupos de Facebook, de WhatsApp, assim, de, cara, a galera ficcionada por ficção científica, assim. Sim. E é, de certa forma, uma galera mais velha, que é um pouco intelectualizada até, sabe? Que ficção científica tem muita dessa questão de política e questões sociais, Só né? assim, uma definição básica, assim, pra quem tá ouvindo e não faz nem ideia de ficção científica, assim, só pra galera se situar. Cara, ficção científica, ele vai colocar o progresso científico, evidente, na história, mas, por exemplo, a maioria das histórias é num futuro muito distante, que a tecnologia evoluiu absurdamente, assim, né? Então, tu tem os grandes nomes da ficção científica. Isaac Asimov, por exemplo, escreveu Eu, Robô, a Fundação. Asimov, ele fez as leis da robótica? Isso, ele fez as 3 leis da robótica, assim, sabe? E, cara, ele escrevia isso nos anos 50, 60, sabe? E tem o outro que é o Philip K. Dick também, que escreveu Sonhos Elétricos. O Philip K. Dick, ele, no Brasil, ele não é tão conhecido assim nos livros, mas todo mundo já viu alguma série dele, algum filme. O Blade Runner, por exemplo, ele escreveu, né? O Blade Runner é a história dele. Tem uma série agora que é Sonhos Elétricos, que é baseada nos contos dele também, né? Então ele tem várias coisas que tu nem sabe que é dele, mas quando tu vai pesquisar, tu vê que ele que escreveu, né? E, cara, esses loucos escreviam nos anos 50, 60 e eles falavam de celular, satélite, uns negócios que, meu... Na época era uma viagem. Surreal. Tipo, meu, como é que tu vai fazer falar no telefone sem fio, tá ligado? E os caras já falavam disso, sabe? Então, muito que se fala, assim, uma visão superficial, digamos, é que é quase uma previsão do futuro, assim. Né? Muita coisa que tu vê em livro de ficção científica dos anos 40, 50... existe hoje, mas na época os caras não faziam ideia, né? Então, ficção científica tu vai abordar esses assuntos científicos muito pra frente. Qualquer livro de ficção científica, dificilmente se passa no período que tu tá lendo, assim, sabe? Tu vai ter daí aí tu vai entrar num debate. Existe esse debate na ficção científica que é ficção científica ou ficção especulativa, né? Quem se titula ficção especulativa é quem não coloca tudo tão no futuro. George Orwell, por exemplo, no 1984. Não é um futuro, sabe? Mas é uma coisa distópica, assim, é uma coisa que não tem como existir, mas na real tem um pouco de realidade naquela história, sabe? Então, algumas pessoas colocam como ficção científica, por ser um negócio absurdo, surreal, isso aqui é só daqui milhões de anos, não tem como acontecer. Ou outros colocam como ficção especulativa, que não, é uma coisa mais séria e tal, né? Então tira esse rótulo, O Cyberpunk tem enquadraria como científica? Ficção científica. Dentro da ficção científica tu vai ter vários subgêneros, né? Tu tem o Cyberpunk, tu tem o Steampunk. O Steampunk é como se fosse um futuro retrô. O retrofuturo é massa. É um retrofuturismo, assim, né? Seria tipo o filme O Laranja Mecânica ou não? O Laranja Mecânica entra na distopia ali, tipo que nem no George Orwell ali, mais ou menos, sabe? Que é... Tu tem essa questão da lobotomia que eles fazem nele, né? Todo aquele experimento lá que aquilo encaixa na ficção científica, mas ele também não é no futuro, nem num... Ele se encaixa no... Tipo, o filme é de 70, mais ou menos, né? Ele se encaixa nos 70, pode ser nos anos 2000, sabe? Ele não tem uma data específica. Não tem uma data específica, mas ele tem essa questão absurda de algo surreal, que não existe, sabe? No futuro, pra ter uma noção, é o tipo os Jetsons, tá ligado? É, isso. Tem jogo também, o BioShock Infinite, Fallout, acho que é... Retrofuturo também. Na real, uma abordagem que os jogos ultimamente têm aproveitado muito bem. Nossa. Tem aquela Detroit Become Human também, que é muito foda a história, que aborda justamente aqueles negócios da robótica, dos caras agredir robôs, o robô começar a criar consciência. Tipo, o Detroit ele não é um futuro tão distante, né? Tem até aquele jogo bem famoso que tu falou o nome hoje de manhã, André, o Cyberbug? O Cyberbug ali. Esse é bom, hein? Até 2077 fica pronto. Talvez rode, né? Tá, tu falou que tem subgêneros. Eu ouvi o teu podcast. Tu fez 3 episódios sobre 3 subgêneros. Tu fez o Cyberpunk, o Steampunk e o outro. Biopunk. Explica rapidamente os 3, assim, a diferença. Tá lá no meu podcast, fala assim. Ouça meu podcast. Episódio 3, 4, 5. Na real não ouço. Na real não ouço que a qualidade não tá boa nesses aí ainda. Mas, começando pelo Cyberpunk, que é o principal, né? O Cyberpunk, ele tem
Tem a frase clássica, né? Que é alta tecnologia e baixa qualidade de vida, né? Qualquer história cyberpunk, tu tem uma tecnologia muito absurda, muito avançada e uma sociedade decadente. No lixo. O Blade Runner, por exemplo, o filme é o principal, acho que é o mais famoso. É o principal exemplo. Até o Matrix, né? O Matrix também. Não. O Matrix é cyberpunk total, assim, sabe? Então tu tem uma... Normalmente tu tem um vilão, ou até não chega a ser um vilão, chega a ser um anti-herói, assim, digamos, né? Um antagonista da história que é um hacker, é alguém que é contra a lei, no caso do Matrix, por exemplo, né? Que ele faz os negócios, ele hackeia, o Neo hackeia os negócios lá e tal. Só que ele faz até por um certo bem, assim, né? Então... tu tem essa coisa, tipo, o cara não é realmente um vilão. Na real, o vilão é toda uma sociedade decadente. Tu tem em Cyberpunk as grandes corporações, né? Tu tem uma grande empresa que é quem... que acaba, não se dá pra falar palavrão, né? O bagulho fode com tudo. Nem né, fudendo. Nem a Porra, pau, Thiago. Não, por favor. Aí é foda, Que né? merda, hein, Thiago? Daí tu me fode. Tu tem uma grande corporação que fode com tudo e Tá, aí tu vai ter esse hacker ali, que é um cara do mal, mas ele vai fazer o bem no fim. Então não tem uma definição certa de bem e mal. Assim. Resident Evil, mais ou menos, é isso? O Resident Com Evil Umbrella entra no e tal. Biopunk daí. Biopunk? É, entra no Biopunk. Biohazard. Exatamente. É o principal exemplo no meu podcast. Volta, né? Mas é o principal exemplo, assim, é o Resident Evil de uma arma biológica pra fazer alguma alteração genética, assim, sabe? Uma outra vez de Biopunk, tu tem um outro exemplo é o Stranger Things, que é pouca gente coloca como Biopunk, mas tem a questão, tipo, a Eleven, né, no início, ela sofre aqueles testes, ela faz os negócios psíquicos, ela é modificada geneticamente para que as coisas aconteçam. O Biopunk é isso, né? Tu muda geneticamente uma pessoa, algum animal, alguma coisa pra tentar uma melhoria e acaba virando uma catástrofe. Exterminador do assim. Futuro, talvez? Não, nada a ver. Exterminador... Duro, hein? Por causa que ele volta no passado. eu colocaria bem ficção científica mesmo, assim. Científica. É o clássico, assim, de ficção científica, o Exterminador do Futuro. O Brasil com a Coronavac que transforma em jacaré. Biopunk total, né? Tá louco. O cara vira um jacaré. Cara, então tá, vamos falar agora um pouquinho sobre... Não, calma. Tu quer Tu continuar? falou do steampunk? Aí tem o steampunk, que é essa versão retrô, né? Que é, por exemplo, tu coloca... Tu tem um quadrinho muito legal do Zé Wellington, um quadrinista brasileiro, que é Steampunk Ladies, né? Que é uma história de duas mulheres no Velho Oeste. Aí a história se passa no Velho Oeste, ela se passa depois na Inglaterra vitoriana, né? Então lá 1900, 1890, por aí. Só que as pessoas, elas têm braços mecânicos, muitas coisas com engrenagens, assim, sabe? Então tu coloca a tecnologia antiga como se ela... É como se a tecnologia elétrica não tivesse desenvolvido e desenvolveu a vapor no lugar. Aquele filme do Will Smith, que é cheio de tecnologia no sapato, coisa, é isso. né? O nome, o... Vai West, não é? Não, é Jamie. Eu acho que é. É, Jamie, não sei o que. É não Jamie West, que é o filme que ele deixou de fazer Matrix pra fazer isso. Acho que no De Volta pro Futuro tem um que ele usa o 3, bastante. Eu acho que é o 3, ele é steampunk total, assim, tem o trem que viaja no futuro, né? Então não é o carro, tem uma tecnologia nuclear, assim, é energia a vapor, engrenagem, um negócio bem antigão, assim. De repente até aquele lá, o Mad Max. Mad Max, os primeiros, sim, também, ele é bem steampunk também, total. Da hora. Posso falar? Obrigado, Luan. A Lumena deixou. Qual episódio do teu podcast deu mais trabalho pra te gravar, cara? Seja de fazer, de juntar a galera, de pesquisar, de... Cara, acho que o que mais deu trabalho, nem tanto por questão de trabalho, foi um que saiu agora há pouco, que é o Akira vs Ghost in the Shell. Que aí foi o primeiro episódio que eu fiz com equipe, né? O Akira e o Ghost in the Shell são dois animes de ficção científica que, cara, são os principais, assim. O Akira, não sei se vocês já viram, é um anime mega estouradão, assim. Ele é hypado no máximo, assim. E tem o Ghost in the Shell, que ele é tão bom quanto, mas menos hypado, sabe? Cara, ele tem o fandom do outro ali, se bica o tempo inteiro. Tá? Aí eu joguei pra galera, vamos fazer um versus o outro aí que reina treta, sabe? Cara, é o podcast mais Treta longo. vende, não, treta vende. É o podcast mais longo que a gente tem, porque a gente chega numa conclusão lá, bem apaziguadora, de que um não anula o outro. Mas, cara, teve pesquisa longa, teve discussão profunda, filosófica quase, assim, sabe? Então, tinha horas que, cara, tu tava viajando demais, assim, sabe? Eu acho que de cabeça que eu me lembro, assim, esse é um dos principais. E teve um que eu achei muito legal, que aí eu trouxe um convidado, que foi o Fábio Fernandes, que é um tradutor, escritor, que é sobre ficção científica do leste europeu, sabe? Tu tem uma diferença muito grande de tu ler uma ficção científica, o Asimov, o Philip K. Dick, que são escritores estadunidenses ou, no máximo ali, europeus da Inglaterra, por exemplo. Então, é uma coisa muito...
não vou dizer genérica, sabe? Esses caras são grandes nomes, eles têm uma importância enorme, sabe? Mas eles são muito clichês, digamos assim. Eles não entram tão a fundo no assunto. Exatamente. E é muito estereotipado as histórias. Tu tem um grande herói, tu tem mulheres que não tem fala, que não tem nome, assim. Uma ficção muito... mais pra vender mesmo. Bem mais pra vender, assim, tanto que... Pra te ser cancelado pela galera da ficção científica é muito fácil, sabe? Porque tu fala mal desses loucos aí, os caras são, tipo, os deuses, assim, sabe? Então, tu fala mal deles... Teve um podcast que a gente gravou recentemente sobre a Ursula Le Guin, que é uma escritora de ficção científica muito melhor que esses caras, sabe? Mas tu fala isso pra galera, pro fã de ficção científica, os caras ficam loucaços, não admitem, assim, sabe? Eles não estão preparados pra isso. Não, eles não estão, cara. Os caras até curtem a Ursula, por exemplo, uma escritora, essa escritora que eu comentei. Os caras curtem, mas nem aperta do Asimov, assim. E, cara, no podcast a gente descascou o Asimov. Ainda tem muito preconceito, então, entre a galera do meio, assim. Tem, cara. E aí, principalmente com escritoras mulheres, né? Que... Tu tem poucas escritoras, na real tu tem muitas, mas com muito pouca relevância comparado com o Asimov, assim. O Asimov hoje em dia virou o cara certeiro pra te atacar, assim. Sabe? Então... E pra te ser cancelado ao mesmo tempo. O cara, ele divide exatamente o público de ficção científica. E essa ficção científica do leste europeu, ela é muito diferente, cara, porque ela se desenvolve no período da União Soviética, por exemplo, sabe? Então, tu tem livros falando mal dos Estados Unidos e tu tem ali populações comunistas vencendo no mundo todo, sabe? E aí tu tem outras questões, tu tem uma questão mais melancólica. Tu lê um livro de ficção científica do leste europeu, é bem mais melancólico, a história é mais triste, a história é mais pesada, é mais científico também, muito mais científico, e científico certeiro, assim, tá? Tu tem o Asimov, por exemplo, ele trabalhou muito com física, ele é físico, se não me engano. Mas, cara, nos livros dele ele não procurava ser muito certeiro em alguns cálculos, assim. Até nem precisa, né? Eu acho que em literatura não precisa ser certeiro, né? Mas, cara, não, esses caras ali, por exemplo, deixa eu lembrar uns nomes, o Stanislaw Lem, pra galera que quiser pesquisar depois, o Alexander Bogdanov, esses caras, eu não vou pesquisar, eu não vou colocar no meu livro um cálculo que não esteja certo, sabe? Então eles faziam é bem diferente, é um pouco mais maçante, mas a história é mais legal, assim, sabe? Então esse foi um podcast que eu tinha lido pouco sobre, por isso que eu convidei o Fábio. O Fábio, ele é tradutor, ele traduziu pro Brasil os livros, o Laranja Mecânica é traduzido por ele, o Neuromancer, que é um cyberpunk clássico, também é traduzido por ele. O cara traduziu muita coisa foda. Que foda, maluco. Aí eu chamei e falei, cara, e eu só ouvi, cara, eu fiz umas perguntas e só ficava ouvindo que o cara sabia demais, né? E acho que foi um dos podcasts que eu mais gostei também, assim, esse de ficção científica do leste europeu e esse do Akira versus Ghost in the Shell. E é difícil entrar em contato com esses caras ou não? Cara, a gente tava falando em off também antes, né, e... Eu convidei 2 pessoas pra gravar, o Zé Wellington, que fez o quadrinho que eu comentei, o Steampunk Ladies, e a Ana Rush, que é uma escritora de ficção científica estouradona aqui no Brasil. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti agora. E, cara, eu convidei esses caras sem nem ter lançado um episódio, assim, fui muito na louca, assim, cara, os caras vão dizer não no máximo, né? Eu mandei, tem um projeto de fazer um podcast de ficção científica, mandei no Instagram mesmo, assim, não sei se quer participar de um episódio, os caras, não, vamos, super top, assim, cara. Os loucos aceitaram de primeira, não tinha nenhum episódio solto ainda, né? Daí eu falei, legal, só vou lançar uns episódios pra ter um mínimo de público possível e tal, né? E aí, a Ana, ela tem um grupo que é Fantástica 451 no Telegram, eles têm Twitter também, mas tem esse grupo mais fechado no Telegram, que é mais escritores, produtores de conteúdo de ficção científica, assim, ela me jogou no grupo, assim. Cara, eu comecei a olhar o grupo, uns escritores brasileiros, assim, eu falei, cara, eu tô no mesmo grupo que esses caras aqui, jamais, assim, sonhava, sabe? Felipe Castilho, a Cláudia Fusco, uns escritores, uns críticos de literatura muito foda, sabe? E eu no meio do grupo lá, assim, daí eu... E aí, galera, beleza? Galera, tem um podcast aqui, ó, eu joguei lá, assim, e os caras, nossa, que legal, vou ouvir. Falei, cara, meus loucos são doutor em não sei o quê, e eu aqui um estudante, né? Eu falei, vou falar massa, besteira, cara. Com certeza, né? Tem pra aprender. E eles também isso, eles são super receptivos, assim. Tanto que em dezembro eu fiz um especial só com escritores de ficção científica brasileiros, chamei eles pra falar das obras deles, porque... Tem muito esse preconceito do público de ficção científica de não ler nacionais, assim, não ler autor brasileiro, sabe? Muito poucos. Tanto que tu pegar na história de escritores de ficção científica brasileiro, antigo tu não lembra de nenhum se tu não é um profundo conhecedor, assim, tu não consegue pensar em um, sabe? Hoje em dia tu tem vários, né? E eu falei, cara, eu vou chamar essa galera pra divulgar o próprio trabalho e eles querem isso também, sabe? Claro, então, dos dois lados sai ganhando. Sim, né? os dois lados saem ganhando. Eles têm bastante seguidores, mas ainda é muito fechado o público deles, assim. Então, cara, chamei, todos aceitaram. Um que eu chamei, que eu não vou falar quem é, mas eu convidei o cara, ele falou, fala baixinho assim. Eu chamei o cara e ele falou, que legal, vou mandar pra minha assessoria de imprensa pra ver o que ele acha. Eu falei, beleza, o cara nunca mais respondeu. Assim. A gente lidou com o pessoal mascarado também. Complicado. Eu até pensei assim, cara, eu mandei pra ele o convite, ele falou, nossa, que legal, achei bacana, ele foi bem receptivo, mas aí questão de assessoria de imprensa, meu podcast tem 200 seguidores no Instagram, Sim.
começando, assim, até é entendível o cara não tem mais, tipo, todos os outros aceitaram, né? Mas enfim, não tenho ranço nenhum do cara, assim, sabe? Só não vai recomendar mais obra dele. Só não pega mais. O pessoal aqui é bem acessível pra ajudar um ao outro, aqui em Caxias até, né, cara? A gente fala, tem um podcast, vamos lá, vamos. Até agora, assim, eu acho que ninguém falou assim, não vou, tipo assim, foi pelo menos assim, não vou conseguir agora, depois, todo mundo foi receptivo, assim, com o nosso também, sabe? E tem bastante pessoal que não sabe que é o podcast ainda, cara. Sim, total. Tem gente que tem que pagar pra escutar podcast no Spotify. Cara, Spotify, tu escutando podcast, mas a coisa tu usar ele premium, tu pode fazer o que tu quiser, podcast começar voltar, ir pra frente, vai ter mais umas propagandas, né? Não tem, pra podcast não. No podcast acho que nem tem, né? O Thiago entrou em contato com ele ano passado pelo Instagram e falou assim, cara, eu vi que tem teu podcast, eu também tenho tal, daí tem 2 amigos, daí a gente tá com um projeto de entrevista, tu topa? Ele só mandou assim pra mim, topo, vamos lá, bora. Nossa, mas é bem isso, porque eu convidando a galera também era assim de primeira, sabe? Nem perguntava do que é, como que é, onde que grava, só topava de primeira, sabe? Achei isso muito legal. E o que tu acha que vai ser, por exemplo, agora tem muita gente começando, né? Principalmente gente famosa tá migrando dos youtubers, estão começando a migrar pro podcast. Como que tu enxerga, assim, na tua visão, essa abordagem que a galera tá tendo mais com o podcast? Que nem o Denis falou, tem muita gente que hoje nem sabe o que é um podcast, sabe? Minha mãe foi conhecer podcast quando eu mostrei pra ela, assim, aqui, ó, mãe, tu clica aqui no YouTube pra ver meus episódios. Mas o que tu acha, assim, que vai ser a evolução com essa galera chegando, assim? Eu acho que é a mídia que mais cresceu disparado, assim. Eu acho que, comparando maleporcamente com o YouTube, assim, sabe? Eu acho que ele estourou rapidamente, muito mais que os youtubers, por exemplo. Assim, eu demorei pra pegar, tipo, isso é um youtuber, ele tem conteúdo sobre isso. No podcast, eu acho que foi nos últimos 3 anos, cara, acho que só aumentou e muito, assim. Quando eu comecei a ouvir ali, 2016, tipo, podcast, um que outro sabia o que era. Aí 2017 aumentou, 2018 explodiu, 2019, 20, então, ainda mais na pandemia, agora todo mundo fez um podcast, né, cara? Cara, que tu tem gente famosa que fez podcast, tu tem a Globo entrando em podcast agora com tudo, Folha de São Paulo, né, cara? É que eu vejo o podcast o seguinte, em rádio, tô ouvindo uma rádio, eu escuto bastante rádio, ainda gosto, só que em rádio tu fica trocando de canal, tipo, de estação de rádio, porque tipo assim, eu gosto desse programa de tal horário, eu gosto desse outro programa que é tal rádio. No podcast tu coloca assim, hoje eu quero ouvir, vamos supor, o entretenimento. Tu vai ouvir aquele podcast, tu vai ouvir tipo assim, uns 5, 6 episódios seguidos, porque tu quer ouvir aquele gênero, tu quer ouvir aquele programa, e tu consegue ouvir tipo onde tu quiser, que nem programa ao vivo de rádio. Tu escuta ali na hora, no outro dia já não é o mesmo programa, entendeu? E já não é nem mais o mesmo assunto, né? Só que o podcast, se eu quiser ouvir de novo o mesmo episódio, eu vou lá e escuto. Ou seja, é algo mais particular ainda. Se o rádio já era algo que te fazia companhia, o podcast eu acho que é mais ainda, porque o podcast te leva pra onde... O podcast te leva aonde tu quer ir, entendeu? Tipo assim, hoje eu quero ouvir, que nem tu falou, hoje eu quero ver um podcast sobre ficção científica. Daí eu vou lá no Viva Sci-Fi e vou ouvir só isso, entendeu? Não, eu acho que não só isso, eu acho que o podcast principalmente tem crescido porque o podcast ele dá uma personalidade pras pessoas. Eu acho que é muito isso, sabe? Tudo que a gente faz em vida é pra deixar uma obra pra alguém que vai vir depois, sabe? Futuramente. Sempre pra deixar pra alguém aprender ou evoluir. Eu acho que então esse fato de deixar uma obra, de ser reconhecido pelo que tu fez, não pelo que tu é a diferença que o podcast tá trazendo. É bem aquele papo que a gente troca de vez em quando brincando. Cara, por mais que a gente pare de fazer ele algum dia, alguma coisa, daqui 20, 30 anos, tipo, vai estar todo mundo com filho, coisa, tu vai, escuta isso aqui ó, que eu fazia e tal, né? Vai estar lá, né? Tipo, bota lá e deu, menos o Denis. O Denis não vai mais estar lá. Se continuar levando essa vida, tu não vai chegar lá. Rapaz, cheguei faz tempo. Pandemia dura, né? Pandemia dura. Não, cara, mas é bacana tu deixar, exatamente isso, é bacana tu deixar um legado, deixar uma coisa assim. E isso que tu falou, eu acho que é o mais certeiro, assim, sabe? A pessoa que ouve podcast, ela vai procurar exatamente o que ela quer ouvir e ela não vai largar, sabe? Dificilmente tu larga um podcast ou tu deixa de ouvir um programa que tu gosta muito, assim, sabe? Porque eles falam daquilo que tu tá procurando, né? O programa de rádio, eu também gosto muito de rádio, mas, cara, às vezes tu não quer ouvir aquele programa, mas é o que tá passando, né? Aí tu deixa ali, ou tu desliga, tu vai fazer alguma outra coisa. O podcast não, né? Ele te dá essa opção de tu escolher o que tu quer ouvir, quando tu quer ouvir, se tu quiser parar no meio, continuar depois. É que nem tu falou, às vezes, no começo tu demorou, sei lá, uma semana pra ouvir um episódio de 3 horas, tu tem essa liberdade de pausar, vou fazer outra coisa, depois eu volto, escuto mais um pouco. Total. Que o rádio não consegue ter essa E é quase uma companhia, né? Os caras que fazem podcast, tu imagina que tu conhece os caras, né? Eu tive um dos meus podcasts, além do Mundo Freak, o primeiro podcast que fez eu gostar mesmo é o 30 Minutos, que é um podcast de literatura, né? E, cara, eles falavam exatamente dos livros que eu tava lendo na época, e eu acho que eu maratonei, sei lá, uns 40 episódios em 24 horas, assim, sabe? E teve
um episódio que eles fizeram que era, tipo, um número 100, então vamos fazer um comemorativo, então eu mandava os e-mails, assim, sabe? Aí eu mandei e eles leram até, cara, eu achei muito massa. E, cara, foi bem que eu falei, teve uma época, eu tava muito deprê numa época lá, tava tipo, putz, faculdade uma bosta, ganhando pouco. Eu tava Aqueles problemas de vida, fim de relacionamento, essas coisas, assim, sabe? Aí um dia eu saí mais cedo do trabalho, né, que eu trabalhava na loja ainda, daí no colecionador. Aí eu falei, cara, vou pra casa a pé, velho. Vocês sabem onde que é a loja, vocês viram daqui a minha casa hoje também, né? É uma pernada, cara. Uma pernadinha. Aí eu falei, foda-se, vou a pé, tá ligado? Saindo mais cedo, não tem nada pra fazer, vou ir a pé. E começou a chover pra caralho no meio do caminho, assim. E eu fui com chuva mesmo, ouvindo eles, tá ligado? E eles eram tipo uma companhia, tá ligado? Tipo, cara, que massa, esses caras são legais. Do Naruto. Música triste do Naruto no fundo. Mas sabe, eu comecei a escutar um podcast que eu ouvi o The Last of Us 2. Eu vi todo o jogo, não joguei, eu vi. Daí eu queria falar com o André, não vai me dar spoiler. O Lua também. Eu preciso falar com alguém do jogo, cara, preciso conversar desse jogo, o jogo é diferenciado. Daí eu comecei a ver podcast, daí o Azaghal falava, é isso aí, Azaghal, é bem isso aí mesmo. Mas tá trouxando ele. Cara, é que na verdade o rádio, querendo ou não, é uma mídia muito forte ainda. O pessoal pensa na TV, mas o rádio, porque assim, ó, a senhorinha lá no interior... Ela tem radinho ela tem um radinho que ela escuta. O tiozinho leva pra lavoura, o radinho dele. E eu acredito que o podcast veio até numa forma, tipo, daquela imagem, fala assim, eu gosto de rádio, mas eu não vou mostrar que eu gosto de rádio que nem a minha avó. Eu gosto de um rádio diferente, eu gosto de um rádio mais pessoal. Ou até mesmo fazer a sua própria, digamos, estação de rádio, porque é praticamente uma rádio. Tá. E é isso, cara, e só tem a tendência só a crescer. Só que eu vejo também que tem muita gente que desiste. Tem muito podcast que eu escuto, né, que eu parei de ouvir porque não saiu mais episódios. As pessoas, eu acho que as pessoas esperam. O mais difícil é a continuidade, cara. O mais difícil é a continuidade. Eu não sei quanto tempo já tá fazendo o teu podcast. Eu comecei em julho, não tem um ano ainda. Pois é, o nosso agora a gente fez um ano em janeiro agora que a gente fez, sabe? E, cara, ano passado a gente fazia até metade do ano a gente fez um por semana e depois a gente fez 2. Esse ano a gente tá fazendo 4 por semana. Então, assim, cara, assim, tu tem que reservar um tempo da tua vida pra estar ali fazendo conteúdo, gerando material e gerando pauta. E, cara, isso consome um tempo, sabe? Então... E até engrenar, né? Tipo, até criar uma química, que nem a gente já se conhece de antes, mas às vezes o cara vai fazer um podcast com alguém que o cara não conhece, o cara se mudou, que nem tu falou da galera que saiu, parou de fazer um podcast que era grande. E, cara, são coisas que vão acontecendo na vida que vai dificultando. Tem muito produtor que começa, muito podcast pequeno que... eu tô vendo isso agora, né? Que, cara, no começo... Por mais que tu tente não pensar em números, assim, tipo, tô com poucos ouvintes, ou não tá bombando tanto, sabe? A mídia, o podcaster, né, o pessoal que tá em Twitter, principalmente no Twitter, né, eu vejo que assim, eu sigo muitos podcasters lá, apoiam muito um outro, assim, sabe? O cara que já é médio pra grande, ele apoia o pequeno, sabe? Então, às vezes, o que falta é... Tem muito podcast pequeno que acaba porque não tá tendo play suficiente, aí acha, ninguém tá ouvindo, eu vou parar, sabe? E aí, cara, por exemplo, o pessoal da República do Medo, eles são podcasts com milhões de plays já, sabe? E os caras me respondem toda hora, sempre que eu converso com eles. Uma vez o cara comentou, tipo, o teu podcast é na lista pra eu ouvir e tal. Eu falei, putz, olha só, né, meu? Às vezes falta isso também, sabe? E eu acho que o legal de estar na podosfera, né, como o pessoal comenta, né, é que é muito fechado. O pessoal... Engaja a galera. Dificilmente tu tem até agora, pelo menos, o que eu saiba, assim, uma rixa entre um podcast e outro, ou entre um produtor e outro, assim, sabe? Então eu acho que é um pessoal que se apoia muito, eu acho isso legal, sabe? Então eu acho que é uma outra coisa que atrai muito. A primeira rixa que tiver, a gente vai ter que fazer uma luta transmitida ao vivo pro YouTube de uma luta de boxe. Tanto que foi essa, tipo, quando o Iago veio aqui, que foi que a gente tava conversando, a gente criou teve a ideia grupo, de criar o grupo de cachorros ali. E eu perfil, cara, tu fala no grupo, parece que todo mundo se conhece há um tempo. Todo mundo curte, todo mundo fala, todo mundo... Não, e vai ter churrascão no final do ano. Não, tem certo. Esse vai ser o delay aí, ó. Eu me lembrando agora que uma das primeiras frases do Thiago foi: meu Deus, cara, vocês estão fazendo 4 programas, vocês são loucos. Os caras fazem 4, velho. A gente reserva um dia. Nem ontem ia dar um rolê. Eu falei, não, vou ver o filme lá pra chegar lá saber o que falar. Pra organizar o programa, tipo, a gente tá matando tipo, um dia de noite e um dia pra gravar. Total. Na semana. E é massa, né, meu? O cara começa a curtir fazer, né, meu? Cara, eu não me vejo não fazendo hoje, sabe? É que assim, pesquisando, fazer roteiros, esse negócio, cara, eu tenho que fazer, sabe? A gente tem essa visão muito assim de, a gente tem que profissionalizar o bagulho, sabe? Se a gente quer que esse negócio vingue mesmo, que um dia dê retorno, que a galera comece a levar a sério, a gente tem que levar a sério também. Então a gente fez isso, sabe? Tipo, a gente sempre reserva um tempo, tenta marcar com antecedência convidado e conteúdo, pensar chegar antes. Não chegar que nem eu falei antes. Uma vez a gente chegava, vamos falar do quê? Vamos falar disso aí, é isso aí, entendeu? Saiu o que saía. Agora não, agora a gente pesquisa antes, combina antes. Vamos falar disso. No máximo quarta, quinta-feira, a gente já definiu o tema
e o que a gente vai falar, que daí a gente chega preparado, senão... A gente tenta criar uns formatos também, tipo, que nem o Denis ali no de segunda, ele sempre lê os tops, tipo, tenta manter um padrão, porque também as pessoas gostam de padrão, querendo Também, ou não. sim, As total. pessoas gostam de, tipo assim, agora vai ser, sei lá, o horário, não sei do que, eu vou ouvir aquilo lá, sabe? Então a gente tentou criar alguns padrões, e, cara, os números estão sendo bem satisfatórios esse ano pra nós, e eu acho que é isso aí, cara, é não desistir mesmo do negócio e dar continuidade. Total. Cara, pra nós começar a encerrar aqui, como você enxerga o podcast daqui 10 anos? Cara, eu acho Agora eu quero ver o pai Thiago aqui agora. Vou baixar aqui o pai Thiago. Cara, eu acho que a tendência é ficar muito grande, eu acho. Cara. Muito grande. Tu tem, principalmente a Globo, cara, entrando de cabeça forte nisso. Tem um podcast que eu acho muito massa, que é o Projeto Humanos, que é um podcast do Ivan Mizanzuki. Que, cara, ele pesquisou um caso real de... Ele já tem 4 temporadas. A primeira foi ele fazer entrevistas com sobreviventes do Holocausto, sabe? Que moram no Brasil. Tipo, é um negócio mais jornalístico muito massa, cara. Mas ele fez uma temporada agora, cara, que é o caso Evandro, que é surreal, cara. É surreal. É um caso real de aconteceu nos anos 90, que uma criança sumiu, ela desapareceu e ela é encontrada morta sem pé, conteúdo sensível agora, com os pés cortados, sem o escalpo da cabeça, todo mutilado, sabe? E aí começam a achar que era uma seita satânica e tal, que fez um ritual com o menino. E aí é preso nesse ritual, por causa desse crime, foi preso a mulher do prefeito da cidade, a filha da mulher do prefeito e outras 5, 6 pessoas, assim, sabe? Caralho. E, cara, o desenrolar desse caso é muito louco. O que tem de ameaça de morte, que político gigante envolvido, político que tá aí até hoje famoso, sabe, envolvido no caso, ou que teve qualquer tipo de envolvimento. Menção e... Total, nome grande mesmo hoje, assim, cara, eu indico muito, sabe. E depois, essas acusadas, tu começa o podcast achando que elas são culpadas. Tu acha que, é óbvio que são elas, não tem como não ser, sabe? Tu tem até algumas testemunhas que viram a criança entrando no carro com uma das mulheres, a mulher do prefeito. E aí, depois que elas são presas, elas confessam. E aí, depois que elas têm contato com o advogado, elas dizem que elas foram torturadas pelos policiais pra confessar. Que elas não fizeram nada, tá ligado? E aí, cara, o desenrolar disso é surreal. É muito louco. E aí... Eu não vou dar o spoiler, mas o final da história é de explodir a cabeça. E... Cara, o que teve de play, ele comenta assim que ele não esperava ter tanto play quanto teve. Assim. Isso estourou de um jeito, vai ter série na Globoplay sobre, entrevistando os envolvidos, entrevistando a mulher do prefeito que foi acusada, que falou que foi torturada. E, cara, a Globo pegou o podcast e falou, não, tu quer produzir pra Globo, cara, vai ser o teu podcast que a gente te paga tudo que tu precisar, assim. Sabe? Qual é o nome do podcast? Projeto Humanos. Cara, eu quero ouvir isso. Esse caso saía toda terça, cara, eu ficava toda semana esperando, de manhã eu tava lá, atualiza pra ver, sabe? E valeu a pena cada episódio, assim. Ele é meio longo, são 35 episódios de 1h30, 2 horas, mas tu tem que ouvir tudo, sabe? Tu não pode pular um, assim, senão tu vai perder qualquer coisa. E a Globo investiu, e a Globo tá investindo em muito podcast com grana, sabe? Cara, antes de fazer podcast não dava grana nenhuma, né? Pra muitos ainda não dá, pra mim não dá nada, né? Esse dia ganhei um recebidos de graça lá da editora Darkside, fiquei muito feliz, porque eu achei surreal. Assim, eu só mandei pros caras, eu ia fazer um podcast sobre Invasores de Corpos, que é um filme dos anos 70, 80, não me lembro. E eles iam lançar o livro, por acaso, na mesma época. Eu nem fiz pra sair junto com o livro, sabe? Aí eu falei, cara, você cara de pau, não sei o que. Eu mandei, eu vou fazer um episódio sobre Invasores de Corpos. Posso falar da pré-venda de vocês do livro no episódio? Aí eles responderam, sim, pode. A gente te manda o livro daí depois de presente. Aí eu falei, sério, nossa, fiquei muito feliz. Cara. Eu tenho esse livro, mas o antigão, Invasores de Corpos. Não sei também se é a mesma história. O filme é antigo. O livro é antigo também, é dos anos 50, né? E daí eu li, cara, é bem... Nossa, é muito massa. E tem 2 filmes, né? Tem um dos anos 50 mesmo, e tem um dos anos 80, que é um pouco diferente a história, mas ainda é bem massa, sabe? E aí, cara, eu acho que daqui 10 anos vai estar gigante. Todo mundo vai saber que é um podcast. Eu acho que vai virar o contrário que tá agora. Agora tá, tipo, as pessoas que têm outras mídias, tipo, o YouTube tem um podcast. Acho que daqui a pouco vai ser o contrário. Eles vão pegar as pessoas do podcast pra botar em outra mídia. Também, porque... Pra dar visibilidade, tá? Total, tipo, o Ivan, por exemplo, do Projeto Humanos, ele... Cara, esse dia fez live na Globo, o cara já aparece ele visualmente, sabe quem ele é, sabe? Na rua, assim, ele já é conhecido, sabe? Eu tive na Comic Con, lá em São Paulo, ano passado, e ele tava lá no stand da Globoplay, tá ligado? E todo mundo sabia que era ele, o cara ficou horas pra tirar filtro, tirou foto com todo mundo lá, sabe? Então, eu acho que já tira essa coisa da rádio que tu só ouvia a voz do cara, sabe? Eu acho que o podcast, ainda mais daqui a alguns anos, vai deixar a pessoa mais conhecida, tu vai saber quem é o tal podcaster. Então, cara, eu acho que vai crescer demais, vai ocupar o espaço do rádio, eu acho. Aquela coisa, né? O rádio vai morrer com a TV, tipo, e nunca morre, né? Não morre. Acho que não morre também, mas vai ocupar um espaço tão grande quanto, assim. As pessoas vão ouvir mais podcast no carro do que rádio, por exemplo.
Conselho, tá? Tu quer fazer assim? Porque a gente tá chegando na reta final agora então, aqui. Pode ir. Então, um conselho pra quem quer começar o seu podcast, Thiago. Tua visão, tua experiência que tu passou. O que eu diria, cara, seria acho que primeiro tu ter um nicho e planejamento, sabe? Acho que planejamento é o principal, porque acho que se tu começa, assim... eu tinha uns podcasts que hoje em dia é um formato, assim, que eu já não curto muito, que é, às vezes, só o papo, sabe? Só o papo, tipo... sobre qualquer coisa muito superficial, assim, sabe? Eu acho já não curto muito. Eu acho massa ter um planejamento, ter um assunto e não precisa ser sempre o mesmo assunto, né? Por exemplo, deixa eu pensar num podcast que faz de cabeça agora não vou até nem lembrar, assim, sabe? Mas tu ter um nicho, digamos assim, eu acho que isso é legal e tu planejar o episódio, sabe? Não chegar lá sem sem nenhum conhecimento do assunto ou só no achismo, assim, sabe? Eu acho que achismo tu nota muito rápido quando o papo tá no achismo, sabe? Então eu não acho muito legal. Então eu acho que tu planejar o podcast e tu não desistir, cara. Tu vai lançar 40 episódios até talvez engrenar e talvez não engrene de plays e números, assim. É muito difícil. Comigo, pra mim é difícil às vezes. Quando um episódio que não dá o tanto de views que o teve da outra semana, fica tipo, meio na bad, assim, mas, cara, é normal, tá ligado? Às vezes O público gira, né? Às vezes até os podcasts que eu escuto, às vezes eu passo 2 episódios que eu não ouvi nenhum, sabe? Acumula, sabe? Então, tipo, cara, é super comum, sabe? E por mais que isso desanime, eu acho que tem que continuar, sabe? E a gente tá numa geração que não quer só ouvir, sabe? Acho que todo mundo quer fazer alguma coisa, né? A gente tava falando, né? Tipo, tu quer deixar um legado, sabe? Eu acho que essa geração que a gente acho que vem agora, tipo... Eu tô com 28 já, né? Quase 30, é absurdo. Mas, tipo... Esse pessoal dos anos 90 pra cá, eu acho que eles já não querem mais só ouvir ou só consumir, eles querem fazer também, sabe? Então, acho que o podcast é o mais democrático, assim. Tu consegue fazer ele fácil, tu consegue gravar fácil. Tu quer começar, cara, grava com celular, grava com fone de ouvido qualquer, depois tu vai melhorando, sabe? Tu consegue fazer o podcast muito fácil e distribuir ele fácil já também, sabe? Então, o clichêzão, né? Não desiste. Não desiste aí. Foco. Tá, vai dar Foco, cara a tapa força mesmo. e fé. Então tá, esta foi a nossa entrevista com o Thiago. Cara, deixa suas redes, fale do seu podcast pra galera que tá ouvindo aí. Bom, então, gente, o meu podcast é o Viva Sci-Fi, né? A gente tem Twitter e Instagram, tu acha? É bem rápido, @Viva Sci-Fi. O Sci-Fi é SCI e FI, né? De Science Fiction em inglês, né? Então, tu só coloca as duas ali, coloca Viva Sci-Fi, tu acha tanto no Twitter quanto no Instagram. O meu é Thiago Meira, coloca 2 Is no primeiro, no Ti, né? Thiago Meira. Também Twitter e Instagram é o mesmo, começando agora aí, esse ano, com um projeto de resenhas de livros, indicação de livros, algo bem mais literário mesmo no meu perfil pessoal. Indique um dos teus episódios pros ouvintes novos, nosso, que de repente nossos ouvintes não consomem o mesmo o sci-fi, né? Tem algum que tu queira pegar e falar, escutem esse aqui, que esse aqui é um bem aberto. Eu acho que os de 2021 são os mais legais, porque eles já estão com a equipe, né? Eu fiz uma equipe com alguns amigos, com a Morgana do Pauta Quebrando também, que é podcaster, né? Então, eu acho que são legais, que eles são mais sobre filmes e eles têm esse formato de podcast que é mais consolidado, que é um pessoal conversando ali sobre um tema, né? Sim. Então, eu acho que é mais legal, porque os antigos de 2020 são eu falando sobre alguma coisa, né? Ele é bem mais direto, assim, e um pouco mais denso, porque ele tinha um roteiro e ele tinha um planejamento bem fechado naquela... Então, às vezes tu vai ver um episódio sobre... o Arthur Clarke, que é um escritor, né? Então, cara, quem não conhece o Arthur Clarke não vai pegar, sabe? Mas aí, esses de 2021, acho que são os legais. São sobre filmes, filmes famosos, todos eles são filmes famosos. Tem até filme da Disney no meio. A Disney também faz sci-fi. Tem o Planeta do Tesouro lá, que dá pra encaixar muita ficção científica nele. Aí, galerinha, ó, só ouvindo esses aí. Esses de filmes, esses últimos que saíram agora sobre Donnie Darko, que é uma viagem... total, assim, acho que esse do Donnie Darko é massa, cara. Donnie Darko é um filme que ninguém entende e a gente tentou explicar e nem a gente entendeu. Basicamente isso, cada um falou uma teoria diferente do filme e ficou tipo... É tipo a faculdade de filosofia. Exatamente, cada Entendi. um fala um negócio e a resposta é sempre certa. Nossa, acabei com a filosofia agora. Foi isso aí. Muito obrigado, Thiago, pela participação, de dispor seu tempo, de estar aqui trocando uma ideia com a gente. Cara, foi uma grande experiência. Sempre que a gente traz um outro podcast, aqui a gente pega uma outra visão de público, de vida do cara e é do caralho. Não, eu tô só pelo churras do final do ano com a galera. Esse vai ser massa, hein? Tem um som de festa aqui embaixo. Ih, tá Na feito real. já. Fechou. Então tá, Depois galera. a gente grava um episódio e sai no feed de todo mundo, né? Ia ser vai, bêbado. muito Ia ser massa. God, o mesmo episódio Foi pra muito todo massa. mundo. Vai, Ah, God. Então tá, galera. Muito obrigado. Este é o 880 Entrevista. Semana que vem tem mais. Beijão, se Abraço, cuidem, bebam tchau, água. tchau. Abraços.